Economia 4.0. Apresentação Almir Freitas. Bom dia, guaibeiros. Estamos começando Economia 4.0 deste sábado, 2 de agosto. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes, na central técnica, Cleiton Lopes e Jorge Brum, gerência de jornalismo e esporte, Rafael Sequim, e direção-geral de Claudinei Girotti. O Economia 4.0 é oferecimento Fecomércio, a força do sistema ao seu lado, Tag Banrisul Veloe, com mensalidade grátis, peça a sua, e Sindaerg, Sindicato dos Administradores do Estado do Rio Grande do Sul, o parceiro do crescimento. As 8 décadas de atuação da Fecomércio são marcadas pela defesa de um ambiente de negócios favorável e pelo fortalecimento do setor terciário, promovendo o empreendedorismo e desenvolvimento de, atualmente, mais de 540 mil estabelecimentos. Nessa história, estão pleitos marcantes e fortes campanhas que mobilizaram a sociedade, como o combate de tentativas de aumento do ICMS, a ameaça da volta da CPMF e diversas outras propostas que iam contra a defesa da desburocratização do ambiente empresarial. O icônico painel do impostômetro instalado em 2016 no centro de Porto Alegre foi um exemplo disso. Com a gente hoje um parceiro de longa data, presidente do Sistema Fecomércio, Sesc Senac, Luiz Carlos Bom, para falar justamente sobre essas 8 décadas de atuação do sistema. Presidente, bom dia. Bom dia, Almir. Bom dia, ouvintes da Guaíba. É um grande prazer falar dessa instituição que eu tenho muito orgulho de presidir. Vamos lá. Presidente, essas 8 décadas estão marcadas por uma série de avanços, inovações e que envolvem a valorização do sistema do comércio e do sistema de serviços. E aí vem um pouco aí do avanço, né, de uma sede centralizada aqui no Centro Histórico de Porto Alegre, ali na Alberto Bins, para uma nova sede, uma imensa sede linda, maravilhosa, bonita e moderna, ali nas margens da Freeway. O que mudou nesse... É claro que mudou muito, a economia mudou, o empresariado mudou, o sistema mudou e a atuação da Fecomércio também nesse período. Sem dúvida. Olha só, a Fecomércio foi criada em 3 de agosto de 1945, na era Vargas, né? Quando Getúlio criou uma coisa que só o Brasil tem, sindicatos empresariais, chamados de patronais na CLT, e sindicatos laborais, sindicatos de empregados. O que são essas duas instituições? Elas representam um equilíbrio entre o capital e o trabalho, pensou ele, porque no mundo todo só tem sindicato de trabalhadores. No mundo, quando a gente vai na OIT, eles estranham que nós somos entidade, federação, confederação de empresas, porque no mundo todo essas empresas são representadas por entidades associativas, não sindicais. No Brasil, não. No Brasil, Getúlio criou esse dualismo, esses dois pontos, o que representa as empresas e o que representa os empregados. E aí, nessa época, claro, o Rio Grande do Sul, a Federação do Rio Grande do Sul foi criada quando que haviam 5 no país. Quer dizer, hoje temos cada unidade do Estado do Brasil tem uma federação, os 27 estados e mais federações nacionais, tudo só na área do setor terciário, comércio, bens, serviço e turismo. É por isso que o Brasil tem tanto sindicato. Realmente eu concordo que deveria ter menos, mas esse fracionamento das atividades, a permissão de que isso fosse criado, criou essa quantidade enorme de federações, inclusive e abaixo desse guarda-chuva todos os sindicatos a eles filiados. A Federação do Comércio do Rio Grande do Sul hoje tem 107 sindicatos a ela entre associados e filiados. Um dos maiores números do Brasil, só superado por São Paulo, que tem 140 e poucos. Passamos, inclusive, do Rio e de todos os outros estados. Um estado politizado, como dizem, né? Uhum.
E ali, presidente, tem um momento importante que ali no final ali perto de 98, que teve uma grande fusão de uma série de federações aqui que deu um fortalecimento expressivo para a FEComércio. Exatamente, Almir. Isso é um ponto muito interessante. A Confederação Nacional do Comércio, da qual eu também sou o segundo vice-presidente, ou seja, na estrutura nacional da Confederação, como tem a CNA da Agricultura, a CNI da Indústria, CNC do Comércio, eu sou a terceira pessoa na hierarquia, me orgulhando muito disso, que o Rio Grande do Sul foi levado a esse grau de importância na Confederação. E a Confederação, em 1998, ela entendeu que fez uma orientação a todos os estados que unissem essas federações, 5 federações que havia. Aqui havia até 6. Tinha uma federação de saúde também, que foi para outros segmentos, não foi para a CNC. E aí, então, claro, eu tenho que reconhecer, em 98, aquelas pessoas tiveram a hombridade, tiveram a grandeza de unir 3 em uma, o que negociava, o que representava comércio de bens, o varejo propriamente dito, o atacado e os gêneros alimentícios, supermercados, se uniram numa, na FEComércio varejista, e a FEServiços e a FETurismo se reuniram em outra chamada de FETurismo. Ficaram 2 federações. No ano 2000, então, em dezembro do ano 2000, me lembro bem disso, houve esta fusão dessas últimas 2 em uma só. E aí começa também a minha história no sistema. Porque neste ano eu participei desta última fusão e me tornei o vice-presidente financeiro da atual FEComércio. E essa aí que eu continuo, digo que tenho 25 anos da nova FEComércio, essa é a nova FEComércio, aí já fortificada, unificada numa federação, com o comando do SESC e do SENAC numa federação. Lá atrás era um evento, às vezes trocava quem comandava, será a FACEG, a FEServiço e a FEComércio, um comandava o SESC, outro comandava o SENAC, porque vamos dizer, o que são esses 2 braços sociais, né? São entidades nacionais, que têm seus departamentos regionais, o SESC, o SENAC, em cada estado, e o presidente da federação, por delegação da confederação, é o presidente desses conselhos estaduais. Os conselhos são tripartites, tem trabalhadores, tem governo e tem empresários, e assim se conduz esses grandes braços sociais sustentados, vamos ter que salientar aqui, pelos empresários do setor terciário. Quer dizer, quem paga essa contribuição é, na folha de pagamento das empresas do setor terciário, recolhe-se para o SESC, para o SENAC, 1,5% para o SESC, 1% para o SENAC, e esse é o recurso com que nós conduzimos de maneira privada estes braços sociais que pertencem efetivamente aos empresários, porque eles que contribuem e nomeiam os seus e elegem os seus diretores, né? E nesse período, presidente, teve uma importância significativa a participação da CNC. Sim, a CNC que fez essa orientação e acompanhou, e depois disso criou uma coisa que hoje ainda está em vigor, que chama-se o SIComércio. Quando a mudança da Constituição de 88 criou a liberdade sindical. Cabia ao governo simplesmente, tão somente, como até hoje registrar no Ministério do Trabalho, ou aquele órgão o Ministério que o governo entender, os atos constitutivos e as suas alterações das entidades sindicais, desde o sindicato até as confederações nacionais. E deste mesmo dispositivo legal da Constituição de 88, deu uma liberdade de autonomia, de autorregulação. O que era isso? Quer dizer, os sindicatos vão estabelecer regras, padrões de comportamento, desde a confederação até os sindicatos. E aí que se criou o SIComércio, que é um órgão que regula tudo isso, que mantém a sincronia de mandatos. Por exemplo, são eleitos os presidentes dos sindicatos primeiro, depois são eleitos os presidentes das federações e depois que se elege o presidente da confederação, de maneira que há
todo um entrosamento e uma sincronia desses mandatos. E essa é uma atuação muito importante. E hoje a Confederação tem um protagonismo muito maior do que teve no passado. Hoje, com o presidente José Roberto Tados, um amazonense muito estudioso, um grande intelectual e empresário de sucesso, criou novos mecanismos. Hoje nós temos encontros bianuais, cada 2 anos se encontra, para fazer novos regramentos, aprendizados, melhoria contínua, cada vez mais se aperfeiçoando para o mundo moderno, que temos que continuar convivendo dentro dessa nova visão de novidades, de coisas que vêm ficando e que vão passando. Então, eu entendo que a CNC hoje está muito bem conduzida, com o seu presidente, seu corpo técnico, assim como as federações estaduais, e assim estou tentando melhorar a gestão dos sindicatos afiliados à FEComércio do Rio Grande do Sul. Vamos falar um pouquinho de um pedaço da história que o senhor participou, aí, principalmente nos anos 2000. A gente tem uma evolução expressiva na economia e no sistema empresarial. Tem muito empreendedorismo, tem muitas microempresas, tem muitas MEIs, né, que estão surgindo aí. Como é que o senhor vê uma tendência? Lembrando, o senhor até citou lá em Getúlio Vargas, né, no período de Getúlio Vargas, a gente tinha fortes e poderosas estruturas industriais e da área de comércio também. Hoje algumas sucumbiram, outras surgiram. Como é que o senhor interpreta esse momento da história, presidente? Eu tenho usado uma frase que quase que eu que cunhei, que eu digo que o comércio é o sangue que irriga a economia. Veja, no Rio Grande do Sul, em muitos estados, é até maior, a participação do Produto Interno Bruto Nacional, ou no PIB do Rio Grande do Sul, é de 50,6% do setor terciário, comércio, bens, serviço e turismo. Eu valorizo muito a cadeia produtiva. O agro, a indústria, um país não viveria bem, a sua economia não iria bem se não tivesse essa cadeia produtiva, não fosse hoje toda entrelaçada, interligada e fazendo funcionar uma economia que, no fundo, é o que todos nós tiramos daí proveito, a humanidade cresce, a sociedade melhora, por essa organização empresarial. O governo é um regulador. O governo precisa existir com os seus poderes, executivo, legislativo, judiciário, para que vivamos em sociedade organizada. Mas quem gera todo o produto, quem gera todo o resultado do que os governos usam, é o setor produtivo, é o setor privado, a indústria, a agricultura, o comércio. E isso me faz pensar na responsabilidade de cada vez melhorar esse segmento, fazê-los se entender, fazê-los funcionar melhor, trabalhar com defesa de interesses. Hoje nós temos uma plataforma na FEComércio chamada Representa Mais, que é uma plataforma digital em que as leis propostas pelos governos, tanto estadual quanto federal, elas são ali discutidas nos nossos conselhos e comissões internas, e o posicionamento que isso passa pela diretoria depois para aprovar é colocado nesta plataforma digital e disponível aos empresários, para que eles possam optar se a nossa decisão é a melhor, se alinhar com a nossa decisão da federação, ou se contrário. Isso, nós já temos mais de 10 mil empresas vinculadas, cadastradas nesse programa, nessa plataforma, que nos direcionam a fazer a defesa desse interesse de uma maneira melhor. E não sei se felizmente ou infelizmente, né, a gente tem constatado que, através desse nosso posicionamento, nós mais impedimos que coisas aconteçam para prejudicar do que consigamos fazer coisas para
melhorar o ambiente. Eu digo assim, nós mais atacamos gols do que fazemos gols. Sim, mas, sim, de sim. qualquer maneira, é uma melhora, né? Claro. E, presidente, vamos falar um pouquinho dos braços aí, Sesc e Senac. Historicamente, pelo menos da parte que eu me lembro, né, eles foram extremamente importantes na formação de mão de obra para o setor do comércio e de serviços, mas também um detalhe interessante, mais recente, que é a qualificação dos filhos desses comerciários e trabalhadores do setor terciário com um investimento em escolas. Sim. Esse é um orgulho que tenho de ter, a partir das minhas gestões, que estou na presidência desde 2014, portanto estou há 11 anos já, né? Eu trouxe para o Rio Grande do Sul a formação em educação no SESC. O SENAC, desde a sua criação em 1945, é uma entidade de escolas profissionalizantes. Sim. De dar formação profissional aos trabalhadores do setor terciário. E o SESC, sempre, historicamente, aqui no Rio Grande do Sul, se pautou por saúde, cultura, qualidade de vida, esporte, lazer. Mas, no Brasil, já pela minha participação na FEComércio desde lá de 2000, eu percebia que o SESC se dedicava à educação, à formação educacional, ou seja, escolas para o aprendizado fundamental, básico, né? E nós no Rio Grande do Sul não tínhamos. Então, a partir daí, começamos a desenvolver esse sistema e hoje nós já temos 5 polos no estado, Novo Hamburgo, Santa Cruz, Santa Maria, outros locais, Porto Alegre, e agora posso dizer que nós nos tornamos, de fato, uma entidade de educação. O SESC hoje faz também educação. Nós compramos a massa falida do Colégio São Judas Tadeu, que deve abrir já no próximo ano, agora está todo sendo reformado, e ali vão funcionar quase 1.000 alunos por ano, né? Olha só. E lançamos a pedra fundamental, agora neste ano de 2025, da Escola José Roberto Tados, lá no SESC Protásio Alves, que é o antigo SESC Campestre, onde também terá em torno de 1.000 alunos. E fora disso, nós vamos crescendo esses polos pelo Estado, fazendo com que o SESC também entre nessa questão da melhoria da educação, que é tão necessário para melhorar o ambiente do próprio Brasil, que todos nós sabemos que precisa melhorar bastante nessa parte da educação. Então, realmente, eu acho que isso foi um marco, fico muito lisonjeado por, de fato, estar dando certo esse processo. Enfim, tenho no meu histórico o aprendizado da datilografia no SENAC. Eu aprendi a digitar numa máquina de datilografia e hoje isso me dá um ganho na hora de digitar sem olhar para a máquina, né? Sem olhar para o teclado do computador. Mas olhando para frente, presidente, o que vem em mais 80 anos aí? A bola de cristal, a gente diria que vai apontar para onde? É para a educação mesmo. Eu penso que nos braços sociais, né? No SESC e no SENAC, a formação profissional através do SENAC, que hoje já tem a graduação, nós temos a Unisenac, que é a universidade, com polo aqui em Porto Alegre, e em Pelotas, com duas unidades em Pelotas e unidade grande aqui na Coronel Genuíno, e agora com os colégios, o SENAC fazendo essa formação, inclusive dentro, então hoje interligado, o que eu chamo hoje de trijuntos. A federação leva junto consigo o SESC, o SENAC, os sindicatos, de maneira que estamos todos trabalhando para um objetivo, da melhoria da formação profissional e da qualidade de vida. E a entidade federação, a entidade sindical, segundo grau, ela trabalha no seu objetivo maior, que é a defesa dos interesses dos empresários. E aí nós podemos lembrar de episódios como a insistência, a cobrança, a relutância para impedir o aumento da carga tributária do ICMS no Rio Grande do Sul,
que junto com outras entidades, mas principalmente lideramos, no sentido de que isso não acontecesse, conscientizando os parlamentares que não deveria se fazer o aumento da carga tributária do ICMS. E também nas enchentes do ano 2024, do ano passado, a federação atuou fortemente com seus braços sociais para mitigar essa grande dificuldade que os gaúchos passaram, principalmente aqui na região metropolitana e nos vales. Posso dizer que o SESC ofereceu ao governo do estado todos os abrigos temporários das pessoas que precisaram ficar fora das suas casas até que pudessem voltar. Isso foi um ano de ajuda, mantendo esses abrigos junto com a OMS, uma organização da ONU, e com o governo do estado, enfim, né? A data correta, presidente, é 3 de agosto, ou seja, nesse domingo, né? Tem uma série de festejos aí programados para a semana que vem. Sim, a data é 3 de agosto, sim. O que nós teremos já agora no dia 5, se não me engano, teremos um grande jantar, uma festa de comemoração dos 80 anos na nossa sede. Teremos um espaço de homenagem na Câmara de Vereadores de Porto Alegre no dia anterior. Teremos também na Assembleia Legislativa um momento de reconhecimento, de comemoração dessa data. E, enfim, vamos lançar um livro e vamos ter também aí uma competição, digo assim, não sei se competição, mas um prêmio de jornalismo para jornalista que escrever o melhor tema sobre os 80 anos da FEComércio. Os 80 anos vão ser comemorados aí em larga escala. Um prêmio de jornalismo, né? Uma larga escala e uma comemoração para uma série de fatos históricos que englobaram aí a FEComércio nesses 80 anos, correto? Sim. Eu quero lembrar também que lá no ano 2000 criamos o Instituto FEComércio Pesquisa, que foi por um período desativado, e eu reativei o ano passado, em 2024, e que ele tem já hoje sido uma ferramenta de trabalho, usando hoje dados públicos ainda para análise das questões. Neste momento, por exemplo, em que a gente está preocupado com as tarifas que os Estados Unidos vai impor ao nossas exportações, a gente detectou as regiões mais afetadas. E isso se tornou público através da imprensa, onde que nós devemos nos preocupar. Então, sim, entendo que tem muita coisa para se fazer ainda, assim como já se criou o FIFEP, assim como se dedicou à formação educacional das pessoas. Veja, Almir, nós temos a pretensão, e eu tenho certeza que o fazemos, de acompanhar uma pessoa durante toda a sua vida. Lá, com uns 3 meses, já pode ir para o Sesquinho, depois vai para a creche, depois vai para a escola SESC, depois vai para a escola profissional do SENAC, depois faz a graduação no SENAC, se quiser, e depois tem um que nós chamamos de maturidade ativa, que é os melhores anos da vida, quando se pode desfrutar do que já se construiu, que esses grandes grupos que têm centenas de pessoas pelo estado afora, no programa chamado Maturidade Ativa, que pega a melhor idade, acima de 60 anos, e que não é só um momento de lazer para essas pessoas. Nós proporcionamos também conhecimento, formação, agora levando as pessoas da terceira idade para a inteligência artificial, levando para passeios turísticos para fora do estado e no estado. Enfim, então, nós podemos dizer assim que o SESC, o SENAC, o FEComércio levam a pessoa desde o seu nascimento ao longo da sua vida. Isso é um grande orgulho para a nossa instituição. Presidente, estamos encerrando a Economia 4.0. Eu queria deixar um grande abraço para o senhor e para a diretoria e desejar que por mais 80 anos a FEComércio pelo menos esteja aí
vivenciando a parte da economia do Rio Grande do Sul. Eu que agradeço, Almir, a oportunidade, o tempo, agradeço aos ouvintes que nos ouviram, que acompanharam essa trajetória maravilhosa. Eu sou uma parte dessa caminhada, com muita honra para mim, mas sei que foi conduzida por muitas mãos. A nossa sede, por exemplo, lá na Zona Norte, no bairro Anchieta, que foi atingida por enchentes, que não deverá mais ser atingida. Estamos fazendo todos os sistemas de proteção, ao menos vamos mitigar as dificuldades. A nossa sede foi um sonho de muitos, e o sonho de muitos é uma realidade. Se tornou nossa Casa do Comércio Gaúcho. Então, muito obrigado a ti, Almir, a Rádio Guaíba e aos ouvintes da Guaíba por nos ouvirem nesse período. Muito obrigado. Guaibeiros, estamos encerrando então a Economia 4.0 deste sábado, 2 de agosto. Queria desejar a todos um excelente fim de semana em família, uma semana cheia de inovação e tecnologia, e nos encontramos no próximo sábado, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Você ouviu Economia 4.0.